E aí, galera, tempo de ter lido, né, o texto que foi proposto na tarefa da página 18. Os brasileiros ainda não têm educação climática de jovem ativista. Só lembrando que eu pedi que vocês encontrassem os dois recursos argumentativos, apresentação de fatos e pergunta retórica. Então vamos lá ver o que nós podemos encontrar. Logo de cara, logo depois do título, você tem a primeira frase, uma pergunta retórica. Para que estudar se não há futuro? Então ela já vem logo para, provocar. Você que é estudante principalmente, lógico que a sua resposta ela pode ser, variável, dependendo do que você acredita, do que você realmente quer para o seu futuro, mas aí fica aquela coisa. Para que estudar se não há futuro? É isso mesmo? Não é necessário estudar? Não tem futuro? Então, essa aí é o encontro do recurso argumentativo. É o único que a gente tem, tá? Em relação à pergunta retórica. Aí, como fatos, o texto já possui mais, assim, esse recurso. Afinal, a gente está lidando com um texto que ele tem essa pegada jornalística. Então, o primeiro fato que apresenta para a gente é apresentar a estudante sueca Greta Thunberg, falar a idade dela, 16 anos, e o que ela está fazendo. Então, a gente vê que ela falta às aulas em protesto contra a crise climática há menos de um ano, e que essa atividade que ela vem executando ganhou proporções globais nesta sexta-feira, que foi lá o dia 15. Isso é um texto, lembrando que é de 2019, não é de 2020, com uma greve puxada por estudantes em centenas de cidades de todos os continentes. Então, isso é fato, a gente pode ver essas notícias em outras fontes, tá? No segundo parágrafo, o jornalista, que no caso é Ana Carolina Amaral, tá lá embaixo na fonte, para quem tiver curiosidade, ele vai começar o texto falando no Brasil, mas aí ele vai trazer um fato que ameaça mais os estudantes, brasileiros do que a questão climática. Vai falar da violência cotidiana. Então, para reforçar a violência cotidiana, um fato que ele traz para o seu texto, na verdade ela traz para esse texto, são os episódios, do massacre que ocorreu lá na escola de Suzano. E aí foi aquela polêmica, que todo mundo ficou sabendo, porque ficou durante muito tempo transmitindo nas mídias. E aí fala que isso é mais preocupante do que a questão mesmo do clima, tá? Aí tem uma outra argumentação, com outro fato, na verdade, lá no finalzinho dessa coluna, tá? O último parágrafo dessa coluna aí, nossa, à esquerda. Ele vai trazer um discurso citado diretamente de um cientista social chamado Iago Ayron, tá? E a partir dessa afirmação desse cientista, que é o cargo que ele, ocupa, o nome da pessoa, quantos anos ela tem, e vai falar quem é essa pessoa exatamente. Então fala, é um dos coordenadores da ONG Engajamundo, que tem mobilizado jovens brasileiros para participar das conferências climáticas da ONU. Então, são dados, são fatos, a gente pode checar essas informações, tá? Depois, lá na nossa outra coluna direita, ele vai falar também, por exemplo, da falta de educação climática no Brasil e que a gente não tem debate público, mas a gente vê as consequências dessa questão climática, os extremos, como as tempestades, as enxurradas e as enchentes, que provocaram 13 mortes em apenas um dia em São Paulo, na noite do último domingo, dia 10. Lembrando que 10 do ano de 2019, março de 2019, tá? Ainda que esse ano a gente tenha vivido uma situação parecida. E aí ele vai falar também que esse engajamento nosso, ele é muito, digamos assim, pequeno em relação ao engajamento, de outros jovens, principalmente dos países europeus, que a gente conseguiu fazer na última semana, protestos, tem a agenda do movimento Fridays for Future, e aí fala que se a greve, esses protestos nos países europeus, eles são rotineiros, e devem continuar assim rotineiros, aqui no Brasil eles são muito poucos. Então, é basicamente isso.